dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema. Silêncio aí nas plateias circulares. Vai, Roberto, solta. Som. Je pense que c'est l'herbe qui me tue et mon corps se fragmente comme Guernica de Picasso, non c'est I have in my blood 14 000 globules blancs et ça c'est trop parce qu'avec 9 000 globules blancs on peut déjà mourir avec une crise cardiaque, avec 7 000 aussi. Le normal, c'est 4 000 globules blancs. Moi, j'ai 14 000. Ça t'embêterait de mourir maintenant? Non, mais il va pas mourir. Isso é complicado de répondre. Moi, je ne sais pas un type d'homme qui a la peur de la mort. Parce que moi, j'ai vécu ma vie très bien. J'ai 42 ans, mais j'ai vécu vraiment ma vie parce que moi, j'ai fait des voyages par tout le monde. J'aimais les femmes que je voudrais aimer, j'ai fait les films que je voudrais faire. Et enfin, Che Guevara is dead, ele est mort avec 38 ans, moi j'ai 42, c'est trop pour un latino-américain. Sintra is a beautiful place to die. Aí ele chegou lá e disse, que coisa, Jorge Amado está aqui em Portugal, que é nossa espécie de pai nosso. Nós dois somos irmãos, estamos aqui, nasce seu filho, eu vou morrer, que merda. Ele chegou lá realmente possivelmente com uma pericardite, ele dizia que tinha tido uma pericardite. O certo é que ele chegou com uma lesão muito grande no pulmão. Jorge Amado foi um dos primeiros a ir lá no hospital visitar o Glauber. E ele dizia, ele muito feliz por causa dessas visitas todas, amigos, né? Ele dizia, doutor, isso é uma grande superprodução. Isso é uma superprodução. E eu me lembro que aí, depois desses dias, ele resolve ir para Lisboa. Ele chega para o doutor Carlos Serra e diz, doutor, a superprodução tem que continuar. Há um mistério nessa história toda, que é o Glauber dizer que ia morrer com 42 anos. Ele já dizia isso há muito tempo, né? O Glauber dizia, você sabe que eu vou morrer com 42 anos, porque eu sou uma reencarnação do Castro Alves, que morreu com 24, eu vou morrer com 42. Ele falava assim dessa relação sutil, né, com Castro Alves, e tem a ver. Eu me lembro, a última vez que eu vi foi ele com a cara esculhambada, deitado assim, eu no corredor da história fiz, oi, Baldo, ainda tentou dar uma risada assim, eu fiz, oi, mas eu tava meio lacrimoso, aí deixei ele pra lá, e me lembro que quando o avião passou, eu fiquei prestando atenção, tentando adivinhar qual era o avião que ele estava embarcando. Aí eu me lembro que eu, enganadamente, infelizmente, disse assim, porra, agora a Glauber se salvou. Não sei porque eu achava que ele vinha para o Brasil a se salvar. O Glauber tinha uma mania de, quando ele queria agradar, ele chamava a gente de mestre. Uma coisa meio baiana, meio nordestina, né? Quando ele queria fazer um galanteio a um amigo, ele chamava de mestre, né? E eu entrei até com o Luiz Carlos Barreto na sala em que ele já estava inconsciente, e de repente ele teve uma recuperação. Aliás, nós entramos porque o médico disse que ele estava tendo uma recuperação, que a gente entrasse, que ele era capaz de reconhecer. Aí ele olhou para mim e disse assim, como vai, mestre? Elegante como sempre. Que é uma mentira, porque eu nunca fui elegante na minha vida.
E foi a última frase que eu ouvi do Glauber, né? É, tem de botar o barco para correr. Foi a última coisa que ele me disse. Sua breve vida, sem pele, com a carne exposta, capaz de gozos, é certo, não é, Glauber? Mas mais capaz de dor, da nossa dor. Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo chorando. Chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava. Os filmes do Glauber são isso. É um lamento, é um grito, é um berro. Essa herança que fica de Glauber. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação. Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia ver o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Glauber viveu entre a esperança e o desespero, como um pêndulo louco. Terzo film in programma, L'età della terra, del brasiliano Glauber Rocha, grande regista e personaggio, autore di quell'Antonios das Mortes che trionfò nel 1969 al Festival di Cannes. Lui è arrivato, il film ancora no.
Per presentarlo, come lo presenterebbe lei? Um filme brasiliano de Glauber Rocha, é um filme brasileiro, é um filme latino-americano, um filme anche universale. Non voglio spiegare niente, voglio che si veda e che si sente il film. C'è un suono rivoluzionario, una novità molto grande. È un film che si potrebbe definire d'avanguardia? Un film audiovisuale, purtroppo non è un film a soggetto, un film classico, un film convenzionale, perché questo è un film di immagine e di suoni, non è un film di parole, perché questo è il teatro, non è cinema. La tensión es muy grande y a medida que empieza a correr la película en la pantalla, la gente empieza a desfilarse. Primero sigilosamente para pasar más o menos inadvertida y empieza a irse. Nosotros que estamos ahí recibimos esos primeros alfilerazos. Yo que conozco bastante el ambiente italiano, veo que inclusive algunos fans de Glauber se levantan y empiezan a irse también. Y la verdad es que vamos acusando el golpe, es natural. Cuando termina la película, la sala está despoblata. Gloria e Atlantic City erano due film che si proponevano compiti molto meno alti ai Dadi da Terra e che giungevano a risultati molto più definiti perché l'ambizione era più piccola. Cioè, nonostante ritengo che Ai Dadi da Terra sia un film imperfetto, ma questo non si poteva dirlo a Glauber, perché Glauber stava facendo una battaglia durissima. Tirando os críticos franceses que escreveram alguma coisa favorável, o resto foi a pichação total, ninguém entendia direito. E o problema é o seguinte, eu acho que ninguém estava prestando muita atenção no filme, tá? Todo mundo prestando atenção na figura do Glauber. E a crítica toda, principalmente italiana, né, muito esquerdista, e com uma visão errada do que ele estava fazendo, estava achando que ele era agente do imperialismo, a coisa já desandou por aí. Então foi muito mal recebido, e quanto mais mal recebido era, mais aceso ele ficava com esse negócio. E não deu outra, né? No fim do festival, quando premiaram lá o Limale, né? Ele promoveu um negócio inusitado, ele fez uma passeata ali pelo Lido de Veneza, né? Fazendo um protesto, discurso contra esse sim imperialismo cultural que abafava as nossas raízes, a nossa potencialidade, etc, etc. E uma legião de jornalistas seguindo atrás, parecia um negócio mais louco, sei lá, digno do nossos maiores, do antropofagismo, surrealismo, tudo junto. Faltou lá o Oswald de Andrade e o Bispo Sardinha andando para fazer a coisa acontecer. Eu fiquei muito preocupada, fiquei ao lado dele o tempo todo, da passeata, temendo. Ele percebeu que eu estava temerosa. Então ele, com voz baixa, calmamente, falou para mim, não se preocupa. Não se preocupa que não tem problema. Eu disse para ele, mas não pode falar isso que você está falando. Ele falou, eu posso. No hall do Hotel Excelsior, no Lido de Veneza, Glauber Rocha se encontrou com Malle. O cineasta francês, cauteloso, dirigiu seu colega brasileiro mais ou menos em tom paternal. Glauber, cabeça fria, o festival é assim mesmo, nem todos podem ganhar. O brasileiro, ainda bastante irritado com a decisão dos jurados, respondeu secamente. Malle, você sabe que não é nada disso. O que se passou aqui foi algo muito diferente. Você ganhou o Leão de Ouro porque as cartas estavam marcadas. Você venceu porque o seu filme foi produzido e teve a produção da Gaumont, uma multinacional imperialista. Grita para as sacadas do Hotel Excelsior. Louis Malle é um regista de segunda classe. Não tem condições de me derrotar. Faça o cinema do futuro. E ele uns filmezinhos comerciais. Escano, Festival Pagado pela Colômbia, della Rai e della Gaumont. Merda! Gostam de respeito à cultura, premiaram um filme de Louis Malle. É uma vergonha. E o senhor George Stevens representa aquele Pentágono. E o senhor Andrew Sarra representa a CIA. É uma vergonha. Quem critica estão de acordo com essa premiação, estão assinando sua própria sentença de morte cultural.
Quarta la vergonha, um escândalo quase que accaduto qui, é um desrespeito alla tradizione del cinema, uma mancança de respeito alla tradizione del cinema, qui in Italia, la Italia di Rossellini, la Italia di Visconti. Questo non è possibile. Mas quem entende literatura americana na Bahia é o Baldo. E eu não entendia chonga de literatura americana, sabe? Uma besteira ou outra, tinha lido o Hemingwayzinho, uma bobagem ou outra. Mas ele me deu tal compromisso com esse negócio de entender literatura americana que eu comecei a estudar. Eu fiquei nervoso, porque começaram a me cobrar. Glauber disse, você entende literatura americana? Ele me inventou como personalidade literária e me inventou como escritor. Então ele captava coisas minhas que eu não sabia que eu tivesse. Que, como por exemplo, eu tinha estudado muito música e tal, mas nunca tinha me atrevido a orquestrar. Era o sonho da minha vida conseguir fazer uma sinfonia, escrever uma sinfonia. Pois não é que esse homem chegou para mim e disse, olha, você vai fazer agora a trilha do Terra em Transe e você vai escrever a orquestração da trilha. Eu digo, mas Glauber, isso é uma loucura, porque eu nunca escrevi para orquestra. Ele disse, mas eu sei que você escreve. E não é que eu escrevi mesmo. Perto do Glauber, nada era normal, nada era cotidiano perto do Glauber. Isso é que me impressionava muito. Você chegava, se ele estivesse aqui agora, essa loja aqui essa loja de vídeo ficaria diferente, a gente ficaria diferente. Ele criava um clima de excepcionalidade, um clima épico. O Glauber era épico na vida pessoal dele, entendeu? Nada era simples. Ele ligava no telefone, eu atendia o telefone, ele não falava, alô, quem fala? Como vai? Tudo bem. Eu pegava e falava assim, o negócio é o seguinte, o imperialismo norte-americano está atacando a Embrafilme e você precisa tomar, entendeu? Era tudo assim, sem claquete. Glauber era um homem sem claquete, rapaz. Ele falava teses sobre a humanidade, sobre a política, de vez em quando ele conversava comigo achando que ele era o Geisel e eu era o Prestes. Né? Ele começava a fazer conspirações comigo. Eu falei, mas Glauber, eu nem conheço o Prestes, eu não sou. E ele achava que eu era do Partido Comunista. Na cabeça dele eu era comunista, não tinha jeito, eu era o Prestes. Eu e Prestes éramos assim. Tudo que o Prestes quisesse. E ele era o Geisel. Então ele vinha para fazer acordos e conspirações e tal. Eu falei, mas...
E falava, ficava horas. Ele entrava na viagem, nessa viagem, não tinha jeito. E você não tinha como contrariar. Ele tinha, assim, algumas ideias. Ele queria ser, no mínimo, se ele não fosse presidente da República, ele queria ser o ministro da Cultura. Ele tinha projetos incríveis. Pô, eu nunca podia imaginar um artista se colocar nesse nível. Quer dizer, esses voos que ele dava, né? Quer dizer, eu acho que são pessoas muito raras, né, que ajudaram a gente a pensar grande, né? O que eu sinto hoje no Brasil é que às vezes as pessoas ficaram... O teto de pensamento, de ousadia no Brasil diminuiu muito. E eu passo que na época de Glauber, né, uma coisa meio... Nós estávamos falando sobre Juscelino hoje, né? Quer dizer, ele é também um sonhador, né? Um cara assim que projetava coisas, né? E isso eu acho fantástico. Isso para um artista jovem, para mim, ainda estava num período de formação, foi fundamental, né? Eu saía com ele andando na rua ali, da própria Visconde de Pirajá, vínhamos andando, vamos comprar um jornal, tá? Vínhamos andando para General Osório. Aí ele vinha cochichando no meu ouvido, fazendo uma pequena revolução. Aí ele ia começando a falar alto, perdia o tema da coisa do ouvido, e de repente ele estava fazendo um discurso amplo, andando no meio da rua, aos berros e tal. Aí quando chegou na General Osório, ele se vira para mim e diz assim: olha, não diga que me viu, para a sua segurança pessoal. E me deixava no meio da rua e atravessava para comprar jornal, e eu ficava com aquela paranoia horrorosa. Pô, tem todo mundo em volta. Coisa absurda. Não diga que me viu para a sua segurança pessoal. Perto da pessoa e falar perto. Nossa, não diga a ninguém que me viu pela sua segurança pessoal. E a mão, como descamba os dedos, que tinha uns pelinhos. E o saia. Se chegava na casa do Glauber 10 horas da manhã, ele estava de cueca, com a camisa aberta, sentado na máquina, batendo, não tinha computador, batendo lá, com não sei o que, batendo e falando e batendo, a parede cheia de fotografia pregada, papel no chão, papel na mesa, papel na parede, papel no teto, papel não sei aonde, papel debaixo da máquina, papel no bolso, e ele falando, fazendo e falando, isso aí, o futuro do cinema brasileiro, o futuro do cinema mundial, o futuro, a revolução do cinema, o cinema é isso, o cinema é a nossa vida, e o cinema, com uma energia que não parava o tempo todo. Eu falei: Glauber, não posso, eu tenho que continuar falando do cinema. Tem que fotografar o Vida Seca, porque você vai revolucionar essa fotografia, acabar com essa fotografia alienada, colonizada do cinema brasileiro. Eu falei: mas, porra, Glauber, eu não sou fotógrafo de cinema. Não, vou falar com o Nelson, vou trazer o Nelson e tal. E aí veio com o Nelson para me nomear fotógrafo do Vida Seca. Né? Falei: mas rapaz, eu só sei fazer fotografia com máquina Leica, com lente nua, não uso filtro, só sei fazer fotografia de luz natural. É isso que a gente quer. A minha teoria sobre o Glauber é que ele era um pastor. Ele tinha a verdade, ele tinha que dizer a verdade para os outros. Não só para os amigos, mas para os inimigos principalmente. Ele era portador da palavra de Deus, ele explicava, então ele tinha essa segurança, né, e essa força de usar o verbo como uma pregação. Essa obsessão assim pelo trabalho e botar todo mundo para trabalhar, né, isso deve ter uma raiz protestante, né, isso é coisa de formação protestante. As provocações que ele faz no cinema brasileiro, elas são permanentes, né? Toda vez que o cinema brasileiro estava aquietado, o Glauber falava uma grande maluquice, não é? Inicialmente você se assustava com a maluquice, depois quando você ia administrar, você via não, que era uma coisa orgânica, que era a maneira dele de fazer aquelas coisas.
entendeu? Existe na medida em que eu acho que eu sou o cinema novo, eu estou vivo e fazendo filmes novos, entendeu? O que existe em torno de mim, entendeu? Foi uma pirataria intelectual, assim. Então é o seguinte, eu sou como Jango Goulart, todos os cineastas me traíram, você entende? Todos me traíram. Eles não perdoaram eu ter feito Deus e o Diabo na Terra do Sol aos 23 anos de idade e ter impressionado as telas do mundo. Uma nuvem rosa, lenta e transparente, sobre o espaço sonhador e bela, surge no infinito a lua docemente, enfeitando a tarde com meiga donzela, que se apreste e é linda sonhadoramente, em anseios d'alma para ficar bela, grita o céu e a terra. Cala a passarada aos seus tristes queixumes e reflete o mar, toda a sua riqueza, suave a luz da lua, desperta agora a cruel saudade que ri e chora. Tarde, uma nuvem rosa lenta e transparente sobre o espaço sonhadora e bela. Antes do Glauber morrer, nem direita, nem esquerda, nem cinema novo, nem novela e vague, ninguém queria saber dele. A passada para o outro lado, todo mundo quer, foi só a noite da morte. Durante o dia, ninguém queria assumir nada. Glauber tinha esculhambado o Partido Comunista, fascistas, militares, esquerda, direita, todo mundo, e a resposta tinha vindo. O sujeito que tem um gênio, que tem, vamos dizer assim, essa coisa que o Glauber tinha, né, com certeza, que tinha o Villa-Lobos, que tinha o Darcy, que tinha, assim, vamos dizer, um pensamento original. Acho que basicamente, no fundo, pode ser resumido assim, uma pessoa que pensa diferente dos outros, que tem uma coisa, tem uma originalidade. Essas pessoas sofrem muito, são muito atormentadas, porque inclusive são muito incompreendidas e como as pessoas sabem o valor que tem, porque
E quando os outros não reconhecem, ficam muito sensibilizados. Contribuiu para a morte de Glauber esse sentimento de asfixia que ele ia tendo no cinema brasileiro e no próprio cinema mundial. Glauber, até a véspera de morrer, era uma espécie de saco de pancada, né? As pessoas, essa coisa que o Brasil adora, que é maltratar os seus melhores filhos, né? Quer dizer, o Glauber só virou unanimidade artística por causa da sua morte trágica. Na Bahia, segundo Glauber, surgiria a nova arte brasileira, a nova cultura brasileira, a arte e a cultura que iam ser criadas por nossa geração seriam lá na Bahia. O novo cinema brasileiro, o novo teatro, nova música, tudo isso ia acontecer na Bahia. Nos descobrimos na mesma sessão, no Cinema Liceu, de manhã, Walter da Silveira, fazendo o Clube de Cinema, que foi o processo de informação, né, sobre cinema para essa geração toda nova. Porque a gente viu tudo que teria de ser visto até a metade do século XX, né? E organizadamente, né? Neorrealismo inteiro, cinema soviético dos anos 20 inteiro, cinema americano mudo inteiro, ou seja, passava tudo, né? E como um cinefórum, com a apresentação dos filmes, né? E depois com discussão dos filmes, com análise dos filmes, que ele, inclusive, o Dr. Walter, fazia ainda por escrito nos jornais, com páginas e páginas de crítica dos filmes que a gente via no Clube de Cinema. Nessa época, né, eu acho que tem 3 pessoas que formulam, né, esta formação, digamos. Que é Walter da Silveira na Bahia, Alex Vianney no Rio e Paulo Emílio em São Paulo. Os 3 apaixonados por Glauber Rocha. Todo mundo falava, aquele é Glauber, inteligentíssimo, um gênio, não sei o quê. E eu tinha aquela admiração misturada com inveja. Não inveja destrutível, eu queria ser como ele, ter cartaz, assim, reputação com as mulheres. E ele não era nem mulherengo demais, ele tinha uma namorada fixa já nessa época, era um caso, eu não sei se eu posso citar nomes, porque... eu não sei, de repente processo a gente... Ele tinha um caso com a moça, caso não, naquele tempo não existia isso, um namoro firme, pegado com a menina, que era minha amiga também, minha chapa, nunca mais vi, chamada Muse. E como todos os relacionamentos de Glauber, era um relacionamento conflagrado, complicado, cheio de convoluções, uma coisa barroca. E eu me lembro que houve um debate intensíssimo de Glauber comigo. Na realidade, ele queria ganhar o debate. E eu também não tinha nenhum interesse, assim, o pessoal tinha interesse ele já estava meu amigo, tinha interesse no bem-estar dele. Mas ele estava debatendo a gravíssima questão de acabar o namoro dele com Muse e namorar com Helena Inês. E eu me lembro que nós passeamos durante cerca de umas 2 horas de um lado para o outro da faculdade, a Lapa, a porta do Central, íamos e voltamos. Ele, como é que você acha? Eu largo a Helena, ou eu largo a Muse, e fico com a Helena. Isso é um problema gravíssimo, e é grave, Eu conheci Glauber pelo sorriso. Ele era um sorriso irônico e muito pessoal. Ele tinha uma pessoa representando, declamando Castro Alves, era um baiano, vamos dizer, um profissional de Castro Alves, muito bonito, rapaz, inclusive, da Faculdade de Direito, e também muito gongórico, né, e muito barroco, e um pouquinho óbvio, um pouquinho demais, né, ele ia um pouquinho a mais, tinha essa coisa assim de excessiva. E o Glauber estava dando risada dele, rindo dele e tal. E de repente eu entro nesse auditório e vejo ele rindo. E aí ele me vê e ri para mim. Aquele sorriso, né? Uma coisa assim desse tipo. E eu disse, nossa, fiquei encantada, né? O Glauber, ele resumiu tudo, né? De brilho, de inteligência, de charme, de loucura também, né?
E juntos nós fizemos O Pátio, né? Primeiro filme de ambos, que eu produzi. Ele não apresentou roteiro nenhum, só disse que o filme ia ser feito comigo e um aluno da escola de teatro chamado Anatólio Oliveira. E o Glauber então me explicou que eu ficava andando e o Anatólio ficava me olhando. O Anatólio ficava me azarando, paquerando. Era a Cruz na Praça, então era a história de uma azaração homossexual. O Glauber chegou para mim e disse assim: Maciel, agora nós vamos fazer o plano mais importante do filme, o clímax do filme, que o Anatólio não sabe ainda, eu vou contar para ele agora. Ele não sabe, é o seguinte: ele vem junto de você e pega seus culhões. Aí o Glauber foi lá, pegou o Anatólio, botou a mão assim no ombro do Anatólio e começou a cochichar com o Anatólio, como ele gostava de fazer, né? O Anatólio resistia muito, né, nesse negócio. Mas o Glauber, de repente, parou de cochichar e resolveu no grito. Aí eu vi o Glauber gritando para o Anatólio: você não é profissional, você não vai fazer carreira no cinema nunca. Onde é que já se viu o ator se recusar a fazer uma cena? Você está liquidado na carreira. Aí o Anatólio ficou impressionado e fez a cena. O primeiro longa-metragem de Glauber Rocha focalizou muito bem o problema do negro, e do negro numa aldeia de pescadores negros, foi produzido em 61 para 62. Em 62, a comissão do Ministério das Relações Exteriores, de seleção de filmes, mandou o filme para Karlov Vare, e o filme foi premiado. Quando o filme estava prestes a ser lançado comercialmente, o diretor do Serviço de Censura de Diversões Públicas anunciou que tinha proibido o filme 48 horas antes. Eu estava presente à reunião e então perguntei por quê. Ele disse: porque o filme encerra a mensagem marxista. E conversamos e, de fato, naquela sessão do Geicine, o filme foi desproibido. Quando eu fui ver o Copião do Corisco, que o Glauber me levou para ver no teatro, no cinema Guarani, lá na Praça Castro Alves, e eu vi aquele cara rodando, Glauber, isso aí é uma merda, né, Glauber? Você acha que vai acontecer alguma coisa com isso mesmo? Ele disse: rapaz, isso aí não tem som, não tem fala, a música vai entrar depois, você vai ver o que é que vai acontecer. Se entrar... Mais fortes são os poderes do povo! Só raiar, matar um turismo, balear um dadá. Foi um marco na minha vida, foi um divisor de águas, né? Foi uma explosão. Eu nunca vi nada igual. O filme nos surpreendeu e nos pegou de tal forma que a gente não conseguia dormir. Foi uma adrenalina. A gente vê, a gente se testemunha do nascimento de uma obra de arte. Do filme que nós queríamos e nós precisávamos, ele apareceu, ele surgiu na tela, não é? A gente não sabia quão e quanto grandioso ele era e como ele foi importante para a nossa geração e para nós naquele momento. Quando acabou aquela sessão, a gente sabia o que queria, talvez antes não. Não deu outra. Daqui a pouco abriram as faixas, abaixa a ditadura, mas não sei o quê. Na hora que o Castelo Branco ia subindo a escadinha, ele deu uma olhada para trás assim,
levou um susto danado com aquele negócio, era uma gritaria. Se quebraram os óculos do calado, deram as pancadas no Flávio Rangel. Aí estava o Glauber chegou, estava o Joaquim Pedro, eu e o Glauber. Aí o Glauber disse, só temos uma solução, vamos juntos, vamos nos entregar. Foram 11 dias, mas podia ter sido... O cara queria 4 anos de prisão pra gente, né? 700 páginas de roteiro, 43 atores, um estado-maior de 9 pessoas, 5 semanas de filmagem, 100 mil cruzeiros novos de custo de produção, surge um novo país, Eldorado, surge Terra em Trânsito. Dias antes do início das filmagens, Glauber Rocha reúne os principais atores de Terra em Trânsito para a primeira leitura do roteiro. Já conseguiram vencer os inimigos. 3 vezes o derrubaram do cenário e 3 vezes ele fugiu de novo. Mas também nem Cristo pôde explicar a não ser com a própria vida. Assim, eu responderia a meus inimigos que Cristo deu a vida ser um plano com você. E o Paulo não indo se casar com você, você vai ter que entrar por uma vida completamente diferente. Quer dizer, todo o seu plano vai se estabelecer. Quer dizer, você queria fazer alguma coisa na vida, casada com ele e ter. Então você tem que transmitir uma grande frustração, apreensão. E agora, ao mesmo tempo, um cara meio esqueletizado, começou a fazer poemas políticos e tal, quer dizer, começou a abrir a consciência dele, quer dizer, a hora que ele começa a abrir e ver que ele tem que se libertar do cara. E o primeiro você tem que dar um passo e para trás, depois você olha, depois olha para você. O primeiro contato foi muito engraçado, porque eu fazia Liberdade, Liberdade, um sucesso incrível, Teatro de Arena. O Glauber está aí hoje. Acabou o espetáculo, o Glauber não apareceu, eu pensei, não gostou. No segundo dia, o Glauber voltou. Nesse dia ele já andou pelo teatro inteiro, durante o espetáculo, de repente batia a luz nele, a gente via a cara do Glauber aqui e ali, o que está acontecendo? Acaba o espetáculo, ele não foi falar conosco. Eu digo, esquisito. Terceiro dia, o Glauber está aí outra vez. Nesse dia dobrou pé com cabeça, porque o Glauber deitava no chão, o Glauber incomodava os espectadores, fazia assim, com a mão na minha cara. Eu digo, o que está acontecendo? Nesse dia, quando acabou, ele foi ao meu camarim, eu disse, Paulo, quero te convidar para fazer um papel num filme que eu pretendo fazer, Terra em Trânsito, me deu o script. Eu fiquei emocionadíssimo com o convite e principalmente com o cuidado que ele teve de olhar minha cara de todos os ângulos para ver se servia mesmo para o papel. Glauber é um grande diretor de ator, né? Ele conseguia tirar do ator o máximo que o ator podia dar. Ele levava a pessoa para o paroxismo, ele leva o sujeito ao extremo quando o cara está no auge da loucura, já não sabe mais o que vai fazer, que tá bom para ele, né? Ele começa a funcionar, o take 1 dele é já o cara exacerbado, já no último limite. Eu me lembro, por exemplo, tem uma tomada grande, que é o meu último discurso feito nas escadarias do Municipal, que seria no Palácio do Governo, é uma coisa meio onírica, e ele ficava atrás da câmera, assim para mim. Ele queria mais, eu no auge do exagero, e ele ainda queria mais. Eu li uma declaração dele, uma entrevista que ele deu, e a repórter perguntava a ele, como é que você conseguiu esse resultado tão maravilhoso de interpretação de seus atores? Ele respondeu assim, é muito simples, eu vou irritando, quando eles estão a ponto de brigar, eu digo, agora faz. Ele me levava às lágrimas, porque ao mesmo tempo era uma decepção. Para mim, aquele ícone, aquele mito do Deus e o Diabo na Terra do Sol, era atuando, era totalmente diferente daquilo que eu supunha. Por exemplo, naquela época os filmes eram dublados. Então ele interferia permanentemente,
Para um ator é um horror você estar fazendo uma cena e se o plano era fechado, ele ficava aqui. Ele ficava aqui, a 1 palmo de distância, ou a 2 palmos de distância, dizendo, chora, grita, grita. Entendeu? Ele rompia tudo aquilo que eu sonhava, né? Que pausa, silêncio, entendimento, emoção, técnica, relação com a lente. E veio o Glauber e explodiu as lentes, quebrou as lentes. Lá se foram as 50, as 18, as 75 pelos ares. O Jardel ficou tão siderado que o Jardel não conseguia mais fazer nada. O Glauber dirigia tudo, assim, levanta a sobrancelha direita, olha um pouquinho para a esquerda, abaixa a coisa, fala com a boca, pode falar agora, fala. Era assim. Além do humor, além da vida, é tarde. O Glauber escreveu um filme, filmou outro filme e montou um terceiro. Eu acho que qualquer um dos 3 seria um filme genial. Ele sabia o que estava fazendo, era impressionante. Agora, se deixava levar muito pela intuição do momento, né? Pelo aquilo que viesse à cabeça ele fazia. Lançada no coração do meu tempo. Eu levantei nas praças meu primeiro cartaz. Eles vieram, fizeram fogo. Amigos morreram. Me prenderam. Me deixaram muitos dias numa cela imunda, com ratos mortos. Me deram choques elétricos. Me seliciaram. E me libertaram. Com as marcas. E mesmo assim eu levei meu segundo, terceiro e sempre cartazes e panfletos. E nunca por orgulho. Era uma coisa maior, em nome da lógica dos meus sentimentos. O telefone tocou na minha casa, era o Glauber Rocha, dizendo, Carvana, amanhã às 8 horas na Mapa e vamos filmar. Eu tomei um susto. Eu falei, como amanhã na Mapa, às 8 horas da Mapa? Vamos filmar às 8 horas da manhã. Nós vamos viajar para Milagres, porque Antônio das Mãos foi feito em Milagres também, onde eu fiz os fuzis. Ele falou, não, é um filme aqui. É um filme aqui, começa amanhã. Não interessa o que é, 8 horas na Mapa. Eu falei, Glauber, quem é? Que filme? Quer me dizer que filme? Não precisa dizer, pô. Vou dizer, 8 horas na Mapa amanhã. Eu falei, mas quem é? Ele falou, Odete. Você, Pitanga, Rogério Duarte. Eu falei, tá legal. Aí liguei pro Odete. Falei, Odete, o Glauber te telefonou? Ela falou, ligou. Ele te ligou para também? Eu falei, ligou. Ela falou, que filme é esse? Eu falei, não sei, ué. 8 horas da manhã estava na Mapa. Que era uma ordem, né? O Glauber mandou, era uma ordem. E assim eu fiz um filme com o Glauber Rocha, que se você me perguntar como é o filme, eu não sei te dizer, também porque nunca vi. Chama-se O Câncer. Bem, Antônio, eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais do que eu. Quando ele terminou de fazer o Dragão, né, ele estava numa posição, digamos assim, do cineasta mais importante, digamos assim, fora de Hollywood. O filme foi um grande sucesso, né? Um grande sucesso de público, inclusive, né? Foi o filme estrangeiro do ano que deu mais público na França. Ele, inclusive, achava que era um western. Na cabeça dele, ele achava que estava vendo concessões comerciais. Ele não gostava muito do Dragão. Incrível, estranhíssimo, esse par de filmes, Câncer com Dragão da Maldade, como se fossem as duas faces da mesma inspiração.
Der Leone às Sete Cabeças. Eu acho esse filme lindíssimo, uma visão assim da coisa planetária do Glaube, que foi para a África buscar raízes africanas dele, naquela loucura e toda essa política na época da guerrilha, e cada personagem, assim, o Carvana que faz o colonialista, tem o guerrilheiro, tem o povo africano, tem o povo africano enganado. É um filme que eu adoro. Eu não tenho o menor interesse de ganhar dinheiro com cinema, não tenho o menor interesse de fazer indústria de cinema. Acho que a indústria de cinema, nos termos tradicionais, é o assassinato do cinema. Não tenho o menor interesse em converter o cinema em objeto de consumação de massa. Acho isso pura demagogia. E se eu quisesse ganhar dinheiro com o cinema, eu estaria fazendo filme comercial, porque saberia fazer muito bem filmes comerciais, mas não me interessa. E acho que, inclusive, é completamente imoral fazer isso. O meu objetivo, justamente, é fazer esse diálogo feroz com o público. Mas que o público tenha assistir 1h30, ele não ser enganado, ele não sentar lá, pagar o dinheiro para se divertir inocentemente, e depois o coro da boa consciência é exatamente isso que deve ser feito, um filme bom para o público foi ver, gostou, bem feitinho, está dando dinheiro, isso que deve ser feito. Essa mentalidade reacionária que existe no meio da crítica cinematográfica no Brasil e no meio de alguns produtores de cinema, é que precisa ser acabada. Anos tropicodélicos. Foi um período muito importante para o Glauber, porque corresponde exatamente ao período em que, de fato, ele resolveu se exilar. E ele teria de exilar-se. Em 1971, a queda estava muito dura aqui no Brasil. Então ele foi para o Chile, foi para Cuba, Nova York, Paris, Roma. Eu cheguei em Nova York no dia 15 de março de 1971, mais ou menos antes do 1º de abril de 71, o Glauber aparece como uma manifestação fantástica. À esquerda dele tinha Rubens Gershman, à direita dele tinha Naná Vasconcelos. Glauber Rocha diz para mim: o que tu está fazendo aqui? Eu pergunto para ele: o que tu está fazendo aqui? Estou querendo fazer um filme no Chile com Norma Bengel. Venha morar em minha casa, diz ele. Eu digo: imediatamente. Ele foi o primeiro cara importante brasileiro que chegou em Nova York. Tinha uma revista chamada Evergreen, né? Então nós fomos todos correndo comprar o Evergreen, e para nossa surpresa tinha umas 20 páginas sobre ele, né? Então ele foi tratado assim como um cara importante. Era Glauber e Godard, era assim nesse nível, nessa época. Mas o Glauber gostava muito do LSD e frequentemente estava em longas viagens. Esse pessoal de música era uma turma muito viajante, né? E ele vivia com os músicos, né? Me lembro que o Gato Barbieri era um amigo assim inseparável dele. Ele ficava com a Norma Bengel no telefone, lá na ponta, eu ficava do outro lado fazendo a feijoada e o Naná ficava tocando berimbau. Mas ele vivia assim, ligando para o Peru, ligava para o México. Eu vou falar com o Alvarado, eu quero fazer um filme sobre o Alvarado. Ele ligava e tal. Então o Glauber, quando deixou lá o ateliê, deixou uma conta telefônica gigantesca. Era uma fartura, né? Ele não tinha limites, né? Transbordante. Wild Palms é um romance que foi publicado em 1946 ou 47, tirando a coisa que era mais importante do livro, que era um livro acronológico. Era como L'année dernière à Mayemba, começava do meio, terminava no fim, ia para o começo. E o Glauber quis fazer, porque em 71
o livro foi relançado na versão original, como o Faulkner tinha querido fazer. E o Glauber ficou nessa ideia quando ele foi para o Chile para voltar e fazer o filme. Não conseguiu. Una vez que terminamos la primera versión del guión y se la íbamos a entregar a Landers and Roberts para que la aprobaran, ellos eran los dueños del libro de Faulkner. Se produjo una discusión y Glauber les dijo que a él no se le había sentado la dictadura brasileña en la moviola, mucho menos se le iba a sentar Landers and Roberts de Hollywood. Y se acabó el proyecto inmediatamente. A ideia do Glauber de fazer um filme no Chile era botar a Norma Bengel no governo do Salvador Allende para fazer um filme de redenção. Eu me lembro de várias conversas que ele teve com pessoas, inclusive de muita competência, como o Afonso Beato, no começo da carreira dele como fotógrafo. E o Glauber dizia que ia ter um golpe no Chile. É por isso que ele tinha urgência de fazer. Ele começava com uma mesa comprida, com folhas secas em cima da mesa, tudo seco, tudo sem vida. Tinham depoimentos meus, com fotografias do Marighella na mão. É que ele queria que eu subisse a Cordilheira dos Andes, nua, junto com o guerrilheiro nu. E o guerrilheiro não quis. Ele veio com o anímico dele, com o olhar dele. Mas ele não veio com um projeto de dizer, olha, então vamos fazer um filme sobre a Revolução. Não, não é isso. Havia umas imagens, o Anticristo, olhávamos para a Cordilheira e dizíamos, lá vem o Anticristo, fale alto, lá vem o Anticristo, diga o que ele fará, não, ele virá, quer dizer, não há, além de não haver roteiro, não há, é porque é uma aventura. Glauber, no momento em que realmente estava trabalhando num filme que abordava uma metáfora, ele não tinha a ideia de fazer um filme sobre a Revolução Brasileira. E aí houve uma discussão do Glauber entre os guerrilheiros, que eu não sei direito o que foi, mas eu sei que o Glauber parou o filme. Entonces entró en choque con los compañeros del brasileño. E quedaram todos peleados. Foi um desastre, digamos. Eu não admito que ninguém me peça certificado ideológico do que eu faço. Era imposible que Glauber pudiera entenderse con compañeros que venían, digamos, de otra disciplina, digamos. Una disciplina militar, una persona tan contradictoria y utópica como Glauber, digamos, no se entendió. Que vous fassiez un film sur Glauber, en tout cas. C'était parce que il n'est sans doute pas à sa juste place en ce moment. Je sais qu'on lui en a un peu voulu pour ce qu'il a fait avec les militaires. C'était... Quand les intellectuels se mettent dans la politique, ils font toujours des faux pas, comme ça. Mais c'était peut-être un faux pas dans la bonne direction. Je ne sais pas, parce que lui, je pense qu'il était fondamentalement un nationaliste, n'est-ce pas? Je crois que c'était un nationaliste révolutionnaire, quoi. Bon, alors il avait peut-être pensé qu'il y avait une sortie par là. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas du tout vu dans cette période. Mais en tout cas, il avait une vitalité un peu anarchique, comme ça. C'était un artiste, quoi. C'était un artiste, un type très généreux. Vous avez coexisté avec le Cuba? Oui, on se voyait souvent le soir, comme ça. Bon, moi je buvais un peu, lui il fumait plutôt, hein, mais comme ça, c'était des moments de détente un peu surréaliste, un peu onirique, un peu un souvenir onirique avec lui. Hein. C'était un homme qui vivait autant dans le rêve que dans la réalité, mais toujours avec des intuitions comme ça, des intuitions assez décapantes. Eran años en que era todavía difícil estar críticamente con Cuba. Era por cómo se manejaban las cosas en Cuba, por el tipo de información que teníamos en esos años.
y por la enorme solidaridad que había despertado en todos nosotros estar con Cuba desde los primeros años. Entonces las posiciones críticas tenían que ser, para ser convincentes, tenían que ser muy claras a partir de hechos muy concretos y manejadas con un discurso político muy coherente, ¿no? Y muy poca gente lo hacía en esos años. Hoy ya es otra cosa, pero en aquellos años era diferente. Y con Glauber ese tipo de conversación era difícil, porque se mezclaba mucho lo personal, lo ideológico, lo político, lo cinematográfico. Y aunque el tiempo ha demostrado que tenía razón en mucho de esas críticas y muchas de esas actitudes, en algunas, estas sobre todo de lo que estamos hablando, en aquellos años era difícil y era difícil hablarlo con Glauber también. Por lo menos para mí fue difícil. Senhor, como o senhor se sente hoje, nesse 1º de maio? Eu não tenho palavras para agradecer o resto. Il mio rapporto con Glauber è un rapporto di amicizia fatto in una Roma, quella degli anni 60 e 70, che era un crogiuolo di esperienze. Era un periodo molto intenso creativamente. Glauber aveva una cultura straordinaria e una velocità di pensiero altrettanto straordinaria ed era affascinante, un grande pensatore orale, deliri, ma deliri con molta ragione. Glauber era un cittadino del mondo, quindi vederlo fuori del suo contesto nazionale, quale che fosse, era normale. E foi também, passado um período tropicodélico propriamente dito, um período importante porque a gente se encontrava com Glauber, ele já mencionava bem Albuquerque Lima, General Geisel e todas essas coisas. Ele já preparava e já discursava, inclusive, sobre a ideia que ele tinha de distensão. De vez em quando ele citava Velasco Alvarado, a experiência peruana. Foi na casa de um francês, que se quiser diga que é, mas eu não vou dizer que é, e tinha uma outra moça presente, uma brasileira, e mais eu com Glauber, Jango e Regis Debray. E o Jango fez uma análise da América Latina impressionantemente iluminada, sem teoria, sem nenhuma linguagem teórica, mas com a sensibilidade política que ele tinha. Ele falou, vai cair o Torres da Bolívia, vai cair, Perón vai voltar na Argentina, e o próximo presidente do Brasil vai ser o General Geisel. Lá na casa do Gerard Leclerc, na Avenue Foch, eu cheguei com Regis, o Jango estava lá com Glauber. Eu creio que tinha alguns cineastas do cinema novo. Faz tanto tempo que a memória vai se apagando. E houve uma reunião lá, o Regis Debray entrou mudo e saiu calado, não falou nada. O Jango ficou meio constrangido, falou e tal. Depois o Glauber disse assim, o Regis não abriu a boca porque estava com ciúme de você. On parlait évidemment de comment renverser les militaires, c'est-à-dire comment sortir le Brésil de la dictature, n'est-ce pas? Évidemment. Eu já contei a mais de 20 jornalistas, ninguém publica. É porque eles preferem a mística de que o Glauber era um porra louca, que aí fez uma loucura e escreveu uma carta. E tinha mandado um longo questionário para o Glauber e no dia lá do fechamento chegou uma carta de uma lauda. Eu olhei e fiquei desesperado, botei a carta no bolso e falei, pô, perdemos na entrevista do Glauber, agora não dá mais tempo. Eu peço uma entrevista, mandou uma carta para mim e tal. Quando cheguei em casa, aí eu resolvi ler a carta, alguma coisa me tocou, eu fui ler a carta e a carta terminava dizendo, faça o que você quiser, publique, não sei o que e tal. Aí eu liguei para o Cacá, Cacá tinha estado na Itália pouco antes. Falei, Cacá, olha, dá para você ouvir aqui uma carta do Glauber, pequena? Dá. Aí li para o Cacá, Cacá disse, olha, é exatamente isso que ele está pensando. Eu voltei a ler a carta e vi que o final era para publicar.
Aí eu publiquei. Por exemplo, quando o Glauber foi ao Peru me ver, eu disse ao Glauber, eu deixei de ficar com o Allende, que eu era assessor do Allende, no Chile, onde ele tinha estado comigo, eu vim para cá, porque eu não vejo uma possibilidade do Brasil chegar ao socialismo por uma eleição. Mas não é impossível que os milicos do Brasil, em vez de serem a mão armada da classe dominante, dos latifundiários, do pior que há no Brasil, que eles mudem de posição. Eu estou estudando aqui como é que um grupo de militares fez e está fazendo a Revolução Peruana. Ele se interessou muito, quis ser apresentado a pessoas e tomou muita informação. Isso é que explica porque Glauber disse essa loucura para o Zwenir. Os dois gênios da raça são o Golbery e o Darcy. Ele estava querendo me aproximar do Golbery, me aproximar dos ideólogos do golpe, que chama de revolução, para tentar ver se punha juízo na cabeça dos milicos. É claro que a esquerda não entendeu nunca isso, e todos ficaram muito contra o Glauber. Mas havia alguma razão, havia algum sentido, havia alguma lógica naquela coisa aparentemente absurda que o Glauber estava fazendo. E houve uma daquelas coincidências, né, que o Glauber adorava. O dia ele chegou em Portugal no dia em que o Figueiredo tinha chegado. Ele estava em Sintra quando o Figueiredo, houve um almoço para o Figueiredo no Paço da Vila. Glauber, nesse dia, acordou cedo. Eu brinco até que ele fez uma coisa que ele, na verdade, não fazia isso tudo no mesmo dia, que é fazer a barba, tomar banho, se pentear, e vai o Silvio, no meio lá de 3 mil pessoas estavam esperando, e quando o Figueiredo chega, ele se aproxima e diz: olha, o senhor está fazendo um grande governo. O Figueiredo reconhece ele e diz assim: eu também gosto muito dos seus filmes. Glauber morto. O morto não está de sobrecasaca, não está de casaca, não está de gravata. O morto está morto. Não está barbeado, não está penteado, não tem na lapela uma flor, não calça sapatos de verniz, não finge de vivo, não vai tomar posse na academia. O morto está morto, em cima da cama, no quarto vazio. Como já não come, como já não morre, enfermeiras e médicos não se ocupam mais dele. Cruzaram-lhe as mãos, ataram-lhe os pés. Só falta embrulhá-lo e jogá-lo fora.
ele estava lá em casa e aí queria fumar maconha. Eu digo, você fuma no quarto. E Jorge Amado estava lá para almoçar também, com Zélia. Eu digo, você fica aqui no quarto e fuma, queima seu fumo, eu seguro o Jorge aí, batendo papo. Você abre a janela, tomara que essa merda não chegue lá, o cheiro desse negócio não chegue lá. E aí ele me chamou, Zubaldo, você podia aplicar Jorge, você podia dizer assim, Jorge, quer dar um tapinha? Eu disse, eu não, você vá falar com o Jorge, Jorge não pode nem ouvir falar em maconha, quanto mais. Imagina se eu ia chegar para o Jorge e oferecer um tapinha, Glauber tá lá com o cachimbo cheio de rachixe e quer que você dê um tapinha, eu não dei tapinha nenhum, Nelson. Aliás, foi uma coisa que ele me ensinou também, porque andar vestido. Pelo menos na privacidade você deve, no mínimo, andar nu, né? É o mínimo que se espera do ser humano. E ele falava disso ou não? Não, eu já andava. Simplesmente. Era complicado, né? Porque tinha que administrar uma empresa com diretor, sócio-gerente, nu, é complexo. Chegava às 7 horas da manhã. Chegava às 7 horas da manhã. Era que abria o escritório às vezes. E aí ficava nu na moviola. Ele estava comigo e foi me visitar no Uruguai. E eu tinha que participar aquela noite de um encontro do candidato a presidente da República, o general Sereni, e dos políticos principais do Uruguai, que queriam falar comigo de política latino-americana, de como ia a América Latina. Eu fui lá para isso. Agora o Glauber, quando eu soube por mim que eu ia ter essa reunião, ficou louco. Se eu nunca vi uma reunião dessa, assim, me leva, eu quero. E insistiu tanto que eu levei. Fiz a loucura de levar. Cheguei lá, fiquei sentado com o grupo reitor da Universidade do Uruguai, o candidato a presidente da República, um grupo de pessoas importantes, fiquei sentado com elas conversando. Quando eu senti pelo faro, era o Glauber fumando um baseado, fumando fumando sua maconha. E eu caí numa vergonha desse Glauber doido. Tomara que essa gente não saiba o que é maconha, para não saber o que ele está fazendo. E ele fumou seu baseado inteirinho, depois apagou num vaso assim e ficou sempre atento assistindo nossa conversa. Queria fazer um filme sobre Di Cavalcanti. Ele até já em Nova York me perguntava muita coisa sobre pintura, sobre Di Cavalcanti, quem eu achava, era Portinari. Eu falei, não, Di Cavalcanti, concordo com você. Pintor, ele falou, um pintor da raça, ele foi o primeiro sobre a mulher negra, e fez um discurso sobre essa coisa da mulatice, né, do Di. Às 8 horas da manhã, o Glauber bateu lá na porta de montagem da Regina Filmes, onde eu estava montando Gordos e Magros. E aí disse, Mário, morreu Di Cavalcanti, eu não tinha ainda nem lido o jornal, não tinha visto nada. E aí disse, vamos fazer um filme, o último grande modernista, pintor modernista. Chegamos lá no museu, parecia um guarda daquele que fica urubuzando na porta lá, e o cara disse assim, onde é que vai esse material aí? Aí o Glauber disse, isso aqui é o cinema novo que vem prestar homenagem ao Di Cavalcanti. E o senhor, tem alguma coisa contra o cinema novo? Aí o guarda disse, não, mas me disseram que só a Globo. Disse, não, a Globo é uma televisão e não ocupa o nosso espaço. O senhor vai cuidar do nosso carro, por favor? Aí o guarda já foi lá, já começou. O cara foi tão sem jeito, começou a ajudar a carregar material. Agora vamos lá para junto do morto e eu vou puxar o lenço na hora que você fizer essa panorâmica em cima. Você vai com a câmera assim, quando chegar no rosto dele, você vai que eu vou tirar o lenço. Aí lá fui eu, filmando, daqui a pouco eu vejo as mãos do Di, as mãos assim, cruzadas, depois aí chego no rosto do Di, né? Tinha tirado o lenço. O Di estava com um rosto meio risonho até, um morto que viveu bem a vida, não saiu devendo nada a ninguém, aquele rosto amável de cavalo, um riso meio feioso, mas perfeitamente simpático, né? O filme ganhou o prêmio especial do Júri Cane.
Ele deu um grito assim, mas parecia jogo de futebol. O Brasil vive tão apagado internacionalmente que um prêmio desse sempre dá uma luz, assim, nova e tal, mas sem nenhuma onda de sucesso, porque eu não curto essa. Você esperava esse prêmio pro Di Cavalcante? É claro, porque eu sei o que faço, sei sempre o que estou fazendo. As pessoas pensam que eu estou louco, mas eu estou certo. Na época que o Glauber morreu, você falou em assassinato cultural. Você mantém a sua opinião? Não, isso é paranoia corporativista daquela época. Eu acho que não era assassinato cultural, mas eu acho que o Glauber, ele morreu porque ele não suportaria ficar nesse mundo de hoje, esse mundo sem transcendência, esse mundo globalizado, esse mundo sem utopia. O Glauber não aguentaria. Porque o Glauber era a utopia em estado vivo, ele vivia em função de uma utopia. De repente ele tem que se adaptar a um mundo de mercado, a um mundo de oportunismo, a um mundo de individualismo IUP, essa babaquice toda, um mundo sem grandeza heróica, um mundo sem revolução. A ideia de revolução acabou, pô. Agora, ele tinha esse componente um pouco autodestrutivo a respeito dele. Quer dizer, a figura dele, às vezes, era muito... ele se martirizava não só com as suas loucuras, como ele também, eu acho que ele abusava dele mesmo, né? Ele ia nos limites o tempo todo. Ele, quando queria, ele era disciplinado. Até na maneira caótica como ele estudava, ele fazia uma seleção muito rigorosa, racional do material que ele queria aproveitar. Agora, como criador, essa força impulsiva, né, as pulsões que vinham da energia criadora dele, suplantavam essa coisa. Tanto que houve, não sei se os críticos concordam isso de um modo geral, mas houve uma escalada gradual de Glauber para a liberação de todo o mundo inconsciente dele, daquela fermentação que via de dentro e que está bem presente na Idade da Terra. Glauber já estava à procura do próprio inconsciente dele, ele vomitava esse inconsciente o tempo inteiro. É a fase de Glauber andando nu, pintando-se de índio e quebrando todos os esquemas. Foi a fase exatamente em que ele estava na tormentosa produção de A Idade da Terra, ou seja, os 5 últimos anos da vida dele. Aquela história do jacaré ocorreu em 80, poucos meses da viagem dele para Veneza. Eu soube que ele não estava bem. Eu chego e encontro o Glauber em estado de fato bastante sofrido. Mande chamar Nelson Pereira dos Santos, eu preciso ver o Nelson. Eu volto e digo, vai pedir para chamar o Nelson. Quem disse, mas eles não se falam, o Glauber... Não, mas ele disse que é para ligar para o Nelson. Chegam juntos, Nelson e o doutor Alexandre, um acupunturista, a pedido também de Glauber. O doutor Alexandre abre a maleta, pega as agulhas da acupuntura, estende no chão um pequeno colchonete. Quando Glauber percebe os preparativos, teve um estalo. E disse, primeiro, Alexandre, atenda ao Nelson, ele precisa mais que eu. Aí o Nelson começa, não, Nelson, você tem que submeter isso, negócio oriental extraordinário, é acupuntura, nós precisamos incorporar isso na nossa cultura. Aí o Nelson, imediatamente, com uma disponibilidade extraordinária, deita-se no colchonete e o doutor Alexandre começa a aplicar as agulhas. Aplicadas no Nelson, parecia que faziam um efeito positivo em Glauber. O Glauber pergunta para o doutor Alexandre, o senhor acha que eu vou morrer? Ele diz, não, Glauber, de forma alguma. Eu estou sendo perseguido por uma presença estranhíssima, que é um jacaré. Aí veio o negócio do jacaré. Qual é o jacaré? O senhor acha que eu estou ficando louco? Não, você não está ficando louco. Tira esse jacaré! O jacaré, esse jacaré na praia. Aquele nível de intensidade, né, destruição e construção caminhavam sempre juntas. É uma coisa que o Hélio Pellegrino disse no velório, disse, não tem jeito, ele queimava a vela dos dois lados, né, e fazia o gesto com a mão nesse sentido. Havia duas chamas que iriam se encontrar no meio. Glauber era
era um grande amigo, era um irmão, era uma saudade enorme, porque ele era uma pessoa que toda semana eu lembro dele. É uma pena, não tinha que ter morrido. Morreu numa mistura de herói com otário, não tinha que ter morrido. Bendito seja aqueles que têm fome, bendito seja a miséria, porque um dia eles se libertarão. Il film certamente nel clima di un festival come Venezia era un film molto difficile, era anche molto lungo, ha sconcertato tutti, nessuno che io abbia conosciuto lì durante Venezia ha detto ah che gran film, no, non fece questa impressione e Glauber ci rimase molto male. Io poi il film l'ho per fortuna potuto rivedere in un clima meno di tensione. C'era un clima di eccessiva tensione a cui credo che anche Glauber stesso abbia contribuito. L'ho visto poi qualche mese dopo in un piccolo festival con calma, avendo tutto il tempo per vederlo, senza la fretta dei festival, e lì mi ha fatto un'impressione molto diversa che a Venezia, l'ho sentito come un grande film per il futuro, poi mi rendo conto che un film non fa il futuro, ma insomma come un manifesto di un cinema terzomondista a venire, che casomai film utópico. Ele queria aquele filme, era aquele filme que ele queria, com uma exceção. Ele não queria que se numerasse os rolos. E isso a Embrafilme não quis admitir. Ou seja, que não tivesse nenhum rolo apresentando, a Embrafilme apresenta, ou nenhum rolo com fim, né? Porque dos elementos era que os rolos podiam ser exibidos em qualquer ordem. E ele estava muito cansado do cinema narrativo. Isso ele dizia claramente, dizia toda hora. Né? Aonde o cinema se perdeu, quer dizer, porque o cinema, quer dizer, uma expressão com a força tão infinita, né, se dedica só a contar histórias. Chegamos à terra da promissão! Chegamos! Construiremos uma nova nação! Aqui construiremos uma nova nação! O filme realmente não tem nenhuma história. O filme é um barato audiovisual que fala do Brasil de todos os tempos e de todas as eras. E é um poema, não é um teatro, não é um romance. Então não conta uma história do jeito que se conhece. Como é tudo invertido, as pessoas ficam assim. Quer dizer, o filme é isso aí, mas é para ver e ouvir. Não dá para contar porque não tem o que contar. Cinema é para ver e é para ouvir. Eu não faço um cinema convencional. Quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional. Disseram que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida. Disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes. E meu filme coloca a perspectiva, além da política, para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um filme filosófico. E eles acham que o cineasta não pode ser filósofo, de forma que aí o negócio virou mesmo, entendeu? Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de western, não é uma porno chanchada, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, é uma novidade. Então eu rezei, cheguei na catedral, rezei uma missa bárbara, e o pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, eles tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. E eu disse para eles, olha aqui, é como Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na catacumba. E vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar, vocês romanos, italianos, têm o costume de jogar os cristãos no pasto dos leões, mas eu não tenho medo de leão como o profeta Daniel, que dominará os leões na arena. O amor é a paz, é a liberdade do meu corpo nu. Eu te quero, nudez. Vem a mim! Não quero a dança da morte!
Eu quero a dança da beleza! A dança da beleza! Eu quero o amor aflito, o amor de paz! Não quero o amor de guerra! Quero o amor, quero a liberdade! Quero gritar, quero cantar! Pessoas jovens, adorando fazer cinema. Esse conjunto assim, de pessoas que fazem as coisas juntas é uma coisa de uma felicidade extraordinária. Você fazer o que gosta, um bando de amigos talentosos, quase todos são pessoas com talento, e de trabalho conjunto, e ao mesmo tempo cada um tinha suas ideias completamente diferenciadas, né? Porque assim, a gente achava que ia mudar o Brasil, e ainda com a fé que o Brasil despertava esse mesmo. Eu digo a verdade. É muito tempo sem Glauber, e isso daí é a pior coisa que existe no Brasil, é viver tanto tempo sem Glauber. Tá bom. Na verdade, quer dizer, não só do Glauber, quer dizer, a minha geração levou uma cacetada. Eu perdi o Glauber, Leão e Joaquim, né? Quer dizer, um dos meus amigos mais chegados no cinema, né? Eu tenho saudade dele e tenho saudade dele aqui agora. Queria muito que ele estivesse aqui agora. Saudade é fogo, brother. Como é que você definiria o Glauber, só para a gente encerrar? Tá aí, essa história que tomara que dê tempo pra eu contar. Nós fomos encontrar o producer, o cara, ele chamava todo mundo de producer, no Brown Derby, aquele restaurante de forma de chapéu derby que tinha em Hollywood, o cara chamado Spalas. Nós ficamos esperando o Spalas no bar, tomando um drink. Aí o Spalas chegou, o Glauber todo animado, o Spalas se levanta assim, e tava com a calça não rasgada, mas descosturada na bunda. O Glauber fez, ai, meu producer é um fudido, tá com a calça roubada, caralho, eu me fudi. Aí fez o seguinte, essa história, você é maluco, olhou pra minha cara, sério pra cacete, os Spalas aqui. Eu não me lembro direito, eu sei que tava uns 3 juntos no tamborete. Glauber olhou pra minha cara, assim, sério pra cacete, e deu um peito. Deu um peito silencioso, mas uma coisa, um fedor horroroso. E o Spalas junto e Glauber olhando pra minha cara como se fosse eu. E eu, seu filho da puta, você vem aqui, peida, e olha pra minha cara e ele.
da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento do cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à pornochanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. Quem não gosta, escreva uma melhor, como diz o nosso Pereira dos Santos. Não me lembro de algum. Quem não gostou dessa história, que vá pra puta que pariu, escreva outra.